E a gente vai saber agora como que foi o último treino do Santa Cruz antes deste jogo contra o Sport. Treino aberto. Tarcis Michel, boa noite, Tarcis. Boa noite, Vitor. Deixa eu dar uma informação antes para que a gente entre no assunto clássico, Campeonato Pernambucano. Deixa eu falar sobre a Série D, você me permite, amigo? Claro, Tarcis. Pronto, aconteceu o conselho técnico da Série D, do Campeonato Brasileiro da Série D, hoje à tarde na CBF. Muita expectativa, os torcedores do Santa na ansiedade, mas a notícia não é boa. A tendência é da manutenção do regulamento específico das outras edições e, com isso, a participação do Santa Cruz no campeonato está praticamente descartada, Vitor. A não ser que, no momento, o presidente anuncie uma ampliação de 64 para 68 clubes, o que não deve acontecer. O presidente Edinaldo Rodrigues não está tendenciado a isso. Então, a tendência, o regulamento específico junto com a tabela devem sair ainda hoje à noite, com a tabela básica. A tendência é de que o Santa Cruz pare após o campeonato pernambucano, viu, Vitor? As últimas declarações, né, do próprio presidente da federação, Evandro Carvalho, do presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, já indicavam esse caminho, né, de que o Santa realmente vai encerrar a temporada com o fim da participação no Campeonato Pernambucano e, inclusive, deve passar por reformulação de elenco, obviamente, porque não tem como segurar esses jogadores, mas alguns podem já com contrato serem emprestados e depois voltarem na próxima temporada, quando o Santa tem aí sim a vaga garantida para a Série D. Então, a tendência é que, de fato, nós tenhamos a confirmação da competição nos mesmos moldes do ano passado e sem as desistências, o Santa Cruz fica de fora da Série D, porque faltou ali conquistar a vaga no ano passado na disputa do Campeonato Pernambucano. Bom, Tarcis, vamos lá. Vamos falar de Campeonato Pernambucano. Como que está a preparação do time para o jogo de amanhã? Exato, Vitor. Agora, entrando no assunto Campeonato Pernambucano, o elenco do Santa encerrou a preparação com um treinamento hoje pela manhã no Arruda. Treinamento aberto com a presença da torcida, com a presença dos familiares dos atletas que almoçaram na sede do clube com os jogadores, tá, Vitor? Então, uma ação da diretoria do Santa, crianças, o filho do Totti, do Lucas Siqueira, esposas, irmãos, pais, mães, presentes no treinamento de hoje. É uma forma do Santa Cruz ainda motivar ainda mais, na verdade, os seus atletas nesse momento de decisão, chamando a torcida, já que ela não poderá estar presente amanhã na Arena de Pernambuco. Então a preparação foi encerrada. A notícia ruim, como a gente já trazia no Papo de Craque Notícias, Paulo César, fora do jogo com a lesão grau 2 no músculo anterior da coxa esquerda. E eu separei agora no primeiro bloco, Vitor, uma sonora do diretor médico do Santa Cruz, Dr. Antônio Mário Valente, a quem mando um abraço, ouvinte Transamérica. Ele fala sobre a situação do Paulo César. Nosso atleta Paulo César, ontem na atividade na Arena Pernambuco, no treino pela manhã, no final das atividades, ao chutar uma bola, sentiu uma dor intensa na região anterior da coxa esquerda, e com muita dor nós retiramos ele, começamos o tratamento de fisioterapia e fizemos o exame de imagem ontem mesmo. O resultado saiu, infelizmente nós temos uma lesão do reto anterior do quadríceps grau 2, uma lesão que demanda em torno de 2 a 3 semanas para ser tratada, e dessa forma o atleta se encontra fora do jogo do clássico do próximo sábado. Pronto, então o Paulo César está fora, um desfalque de peso, porque vinha muito bem, né, no comando da zaga do Santa Cruz. O prejuízo poderia ser pior, porque o Rafael Pereira se recuperou recentemente de uma lesão muscular. Então a zaga do Santa deve ser formada, a dupla de zaga, por Ítalo Melo e Rafael Pereira. Uma dupla inédita, eles não atuaram juntos ainda esse ano. Então o William, Totti
Ítalo Melo, Rafael Pereira e João Vitor, Lucas Siqueira, Caio Melo e João Pedro, João Diogo, Pedro Bortoluso e Tiaguinho. Esse deve ser o time do Santa, Vitor. Bom, Zé, vamos lá. Primeiro para falar sobre essa estratégia do treino aberto, da presença da torcida mais uma vez, e agora com os familiares dos jogadores, né? Com os filhos, com as esposas, que estão ali para almoçar com eles no momento que antecede o jogo. Como que isso ajuda, como que isso mexe com o psicológico e pode gerar motivação a mais para esse clássico, Zé? Não tenha dúvida de que você mexe num departamento muito sério dentro do futebol, que é a família, né? Quando você coloca eles um pouquinho mais próximos dos atletas e eles têm a possibilidade de assistir o seu treino e depois participarem de um almoço, isso aí é de fundamental importância, é sempre muito bom. Você junta o útil ao agradável, e isso realmente o atleta gosta. É claro que não você vai para uma decisão, e uma decisão muito calorosa, onde você tem o calor da sua família, mas dentro das quatro linhas o calor é completamente diferente. Então você tem que saber dividir as coisas, mas é ótimo porque você renova as suas forças, a positividade é muito boa, você está no seio familiar, é sempre um momento de reflexão que você faz quando você vê sua família e você se motiva para você tentar chegar a uma classificação para que a satisfação seja maior quando você retornar de um jogo onde você vai ter o contato com a sua família e vai ser de uma satisfação muito grande caso a classificação aconteça. E o prejuízo com a ausência aí do Paulo César, Zé? Muito grande, muito grande. O Paulo César, ele fez uma partida impecável, principalmente na bola aérea. Foi um cara que não perdeu nenhuma bola aérea, quando ele foi solicitado. E aí o retorno do Rafael, é um retorno de experiência, não tenha dúvida nenhuma, vai jogar com um atleta que tem na juventude o seu foco maior, e é claro que ele vai precisar da ajuda. Esses dois atletas são dois atletas que também têm muita minutagem, podemos assim falar, porque estão acostumados a esses tipos de jogos. Então esperamos que tudo dê certo para eles dois, e quando se trata de contusão é melhor você não pensar duas vezes. Você já escutou o doutor falando, e isso realmente entristece aqueles que viram a atuação do Paulo César. Mas o retorno do Rafael dá a segurança dentro da experiência é muito grande para que quem esteja do seu lado você oriente da melhor maneira possível. Ô Zé, e sobre escalação, você acha que o caminho está muito claro de quem vai jogar? Tem alguma dúvida para você? Na verdade, assim, depois dessa dúvida da defesa, eu acho que fica bem claro, você jogar com o Lucas Siqueira, você ter outros atletas. Não sei como o Matheus Melo, ele não conseguiu ainda uma recuperação plena, por isso que a gente quase não vê. O João Pedro, a gente vê o Tiaguinho, o Bortoluso, também está dentro de uma situação. Então, o time do Santa Cruz, eu acho que o próprio torcedor já se acostumou com está acostumado a ver o atleta e aquele atleta rendeu o suficiente. Então vamos aguardar para que a escalação seja uma escalação, podemos até dizer, dentro de um ciclo normal. Você vai para um jogo de muita importância, você sabe o quanto pode render, você sabe que tem o Tiaguinho na frente e tem o João Pedro, que são dois atletas interessantes. Você precisa acionar o seu centroavante, o Bortoluso, para que ele possa ter uma sequência de finalizações adequada para você depois poder até cobrar dele próprio, mas todos são sabedores de que errar numa decisão se eterniza. Você fica eternizado quando você erra numa decisão. Então, às vezes você vai para uma decisão, você errou o ano todo, mas se chegar numa decisão e você for perfeito, o torcedor até esquece dos erros que você teve em partidas anteriores. Então, é dessa maneira que o time do Santa Cruz tem que se portar dentro do esporte, sabedor de que vai enfrentar um time muito difícil de ser batido, e as experiências do outro lado, entendeu? São experiências interessantes também, que dentro do embate normal você vai ter uma briga de dois rivais, onde
o torcedor pode ser o ponto crucial, mas você já entra motivado, não é, com as vaias que você vai receber. Então, os aplausos que você recebeu no último sábado, você receber de vaias nesse sábado, onde você tem que levar para o outro lado. Ô Tarsis, a gente sabe que técnico nenhum gosta de ter desfalque, né? Ainda mais em momento decisivo. Mas tem desfalque que você lamenta e tem aquele desfalque que é um baque para o comandante. Não sei se você tem essa informação, mas como que foi recebida a notícia pelo Itamar da ausência do Paulo César? Foi um baque ou aquela lamentação já normal de desfalque que ninguém gosta? Olha, Vitor, de fato eu não tenho essa informação. O Itamar, publicamente, ele diz que é uma oportunidade. Ele lamenta por quem não pode jogar, mas fica feliz por quem vai entrar. De fato, internamente, a notícia não foi boa. Conversei com algumas pessoas e algumas pessoas de fato lamentaram porque o Paulo César, na avaliação de muitos, foi o jogador que mais cresceu nesse time do Santa, junto com o João Pedro. De um atleta atabalhoado e sem confiança para um cara seguro na defesa coral, fazendo partidas acima até do que o Rafael Pereira, que era o nome, vamos usar o termo grife, de grife dessa zaga do Santa, ou desse time do Santa, um dos mais experientes. Então, assim, a lamentação pela ausência do Paulo César. Mas como o Itamar não conversou com a imprensa, ele no treino de hoje apenas foi cumprimentar, deu bom dia, como sempre faz, muito cordial, ele não deixou transparecer tristeza, pelo contrário, fez um treino muito animado com os jogadores, gravou vídeo com os torcedores, mandando abraços para quem a torcida pedia. Então, no Santa fica o sentimento de que perde uma peça importante, mas não tem o que lamentar, né? Tem que ir para o jogo e o Paulo César fica de fora, Rafael Pereira fará a dupla com o Ítalo Melo. É aquilo que o Totti trouxe na coletiva e que eu destaquei na manchete. Totti disse que o time tem que ter muito equilíbrio e atenção. Se quiser chegar à final do Campeonato Pernambucano, vai enfrentar um time mais forte, com um poderio técnico melhor, com um investimento bem maior, mas o Totti disse que na hora do 11 contra 11 as coisas se equilibram, tanto é que o Santa Cruz vai enfrentar o Sport pela terceira vez. Primeiro jogo 2-1 com um gol no final, depois de uma falha do Luiz Felipe, e um empate no Arruda, onde o Santa esteve grande parte do jogo à frente do placar. Ô Zé, tenho que repetir para você a pergunta que fiz no noticiário do esporte. A questão do trabalho individual. Você acha que tem que individualizar a atenção, conversar com que jogador especificamente, o que dizer a esse jogador especificamente, ou se no caso do Santa você faria ali um discurso coletivo? Não, o discurso é coletivo. O time do Santa Cruz, você, claro que você tem alguns jogadores que você também pode fazer, né, cobranças para motivá-los ainda mais. Você pode falar para eles que, dentro do que nós estamos acostumados a fazer, você pode render até um pouco mais, né? Teve algumas partidas que você oscilou um pouquinho, mas a gente sabe do seu potencial e tá aí um dia bom para você mostrar todo o seu potencial diante do Sport, que é um time grande, diante de torcida. Você sabe que você está sendo observado por muita gente, não só no estádio, mas também a visibilidade que tem no Brasil e no mundo desses jogos aparecerem em outros países é muito grande. Então, vocês estão investindo em vocês mesmos. Então, você tem que levar para o lado da motivação. O Itamar Schulli, ele gosta desse lado motivacional. Ele gosta de mostrar que muitas vezes uma entrevista de um jogador do time rival pode trazer benefícios para o seu time, porque ele joga tudo aquilo ali e começa, não é, a atiçar o emocional do seu time, de tal maneira que você entra, não é, numa adrenalina muito forte. Então, dentro disso aí, você faz a cobrança que tem que ser feita, mas termine sempre com a motivação. Pergunta fácil, Zé. Teu palpite. Quem passa? Quem vai para a final? Vitor, eu vejo sempre muito equilíbrio nessas partidas. Então, assim, os 15 primeiros minutos para mim são de fundamental importância numa partida. Então, se eu for jogar num pool amanhã, eu vou jogar no Santa Cruz. No Santa? Isso. Por que, Zé? Porque o Santa Cruz teve uma semana para trabalhar, o Sport teve esse jogo
né? Podemos até dizer mequetrefe contra o Muricy, que o Sport não foi nem a metade daquilo que nós estamos acostumados, e isso também traz desgaste, não só físico como psicológico. Então é por isso que eu aposto no Santa Cruz para amanhã. Tarcísio, teu convidado daqui a pouquinho. Oi, Vitor, a gente vai ouvir Totti falando sobre o jogo de amanhã contra o Sport. Esse é todo jogo que o atleta ele quer jogar, né? São jogos difíceis, são clássicos, são decisões, né? Então tá todo mundo preparado para esse jogo, tem feito uma semana muito boa de trabalho, né? Implementando todas as outras que a gente já vem fazendo, né? E tá todo mundo concentrado para aquilo que deve se fazer amanhã. Ter o cuidado, sabendo que vai ser um jogo difícil, sabendo da qualidade do adversário. Não é o primeiro jogo que a gente enfrenta ele, já é o terceiro, então todo mundo já sabe o que tem que fazer amanhã.